of the Bible. Então, o Salmo 23 é um dos mais bem conhecidos de toda a Bíblia. In the 3rd century, No 3º século, Augustine, Agostinho, one great theologian, um grande teologista, he called this psalm as a murder hymn. ele chamou esse salmo de um hino dos mártires. Because several Christians before their deaths, Porque vários cristãos, antes da morte deles, they used to sing this psalm. ele costumava cantar esse hino. Abraham Lincoln, Abraham Lincoln, during these deepest days in his depression, durante os dias de depressão profunda, he used to recite this psalm. ele costumava recitar esse salmo. George W. Bush, George W. Bush, once he recited this psalm uma vez ele recitou esse salmo to a nation who was in tears para uma nação que estava em lágrimas during that accident that happened, durante aquele evento que aconteceu 11th of September 2001. em 11 de setembro de 2001. At least 3,000 years, Pelo menos por 3.000 anos, these psalms esses salmos has brought courage, trouxeram coragem, hope esperança for million God's people. para milhões de pessoas que são partes do povo de Deus. Christians and non-Christians know this psalm by heart. Cristãos e não cristãos, eles sabem esses versos de cor. But there are Mas- two things you have to consider before you go through verse by verse. Tem três coisas que a gente deveria considerar antes de avaliar verso a verso. First of all, A primeira delas sheep are conformists. é que as ovelhas, elas são conformistas. They love be inside the group. Elas amam estar no meio do grupo, They are defenseless. They are defenseless. e elas não têm defesa alguma. Because of that, E por causa disso, the psalmist David, o salmista Davi, he compared himself Ele as se- a sheep. ele se comparou a ele mesmo a uma ovelha. And the second, E no segundo, if you want to be a sheep of God, se você quer ser uma ovelha de Deus, you must be the right sheep. você deve ser o tipo certo de ovelha. Not just a sheep or any sheep. Não só uma ovelha qualquer ou uma ovelha comum. You must be the sheep of God. Você deve ser a ovelha de Deus. Throughout the years, Através dos anos, Christians spread all over the world. os cristãos espalhados pelo mundo, They want to be in the flock eles querem estar no meio do rebanho, when it's convenient. quando é conveniente. However, Contudo, they don't want to associate with the flock. eles não querem se associar ao rebanho. And that's the problem of the psalm. E esse é o problema tratado no Salmo. Because sometimes Porque às vezes, we want to be called as a sheep, a gente quer ser chamado de ovelha, but we don't want to be inside the flock. mas a gente não quer estar dentro do rebanho. Have a look, John chapter 10, verse 11. Vamos olhar João 10. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus said in this verse, Jesus disse nesse versículo, I am the good shepherd, eu sou o bom pastor, and the good shepherd give his life for the sheep. e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. If you want to be a sheep of God, Se você quer ser uma ovelha de Deus, you must feel yourself você deve ter a si mesmo as a sheep. como uma ovelha. But that's the point, that's the problem. Então, esse é o problema, e esse também é o assunto. Because sheep, Porque as ovelhas, they are defenseless. elas não têm defesa alguma. They are small. Elas são pequenas, They are weak. elas são fracas. And who here in this night E quem aqui essa noite want to be compared as a sheep, quer ser comparado a uma ovelha? a defenseless, Uma pessoa sem defesa, weak, fraca and small? e pequena. Stand Levanta your sua hand if mão. you want to be like this. Se você quer ser We comparado don't a want to uma be like that. A gente não quer ser assim. Because our life, Porque na nossa vida, we love challenge. a gente ama desafios. We love testing authorities. A gente ama testar autoridades. We love cross the edge. A gente ama cruzar os limites. We don't want to act like a sheep A gente não quer agir como uma ovelha. because it's our nature. Porque é da nossa natureza. We love danger. A gente ama o perigo. But in this psalm, Mas nesse salmo, this night we are about to learn how a sheep acts. hoje à noite a gente está prestes a aprender como uma ovelha age. Because in this psalm, guys, Porque nesse salmo, you never will see você nunca vai ver words like I, us, you, palavras como eu, nós, você, just my. só, meu. In the first verse, No primeiro versículo, David says, diz: the Lord is my shepherd. o Senhor é o meu pastor.
If we break down this psalm in 3 parts, Se você quebrar esse versículo em 3 partes, verse 1 and verse 2, vers 1 e 2, as a shepherd, como um pastor, God give us direction. Deus nos dá a direção. As a friend, Como um amigo, verse 3 and 4, nos versículos 2 e 4, God give us protection. Deus nos dá proteção. And as a host E como um conselheiro, or a guest, anfitrião, hóspede, God give us provision. Deus nos dá provisão. So let's go verse first. Então Verse. vamos verso a verso. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. David said, "The Lord is my shepherd; I David- shall not want." Davi disse, o Senhor é meu pastor, nada me If faltará. there is one thing David knows better than anyone, Se tem uma coisa que Davi sabe melhor que ninguém, was how a shepherd act. era como um pastor agia. Despite being a king of Israel, Apesar de ser o rei de Israel, beforehand David was a shepherd. antes disso, Davi era um pastor. No man Nenhum homem has a right to consider himself tem o direito de se considerar a sheep unless he borns again. uma ovelha a menos que ele nasça novamente. Even the Psalms know for everyone. Até mesmo nesse salmo que é conhecido por todo mundo. The Psalms was written for a Christian Esse salmo foi escrito por um cristão. because only Christians Porque só os cristãos can consider themselves as a sheep. podem se considerar uma ovelha. So if for you being a sheep, Então, antes de você ser uma ovelha, you must understand who is your shepherd. você tem que entender quem é o seu pastor. Because a sheep is an object, Porque uma ovelha é um pertence, is a property. é uma propriedade. For that reason, Por esse- David begins the Psalms saying, "The Lord is my shepherd; I am his property." É por essa razão que Davi começa esse salmo dizendo, o Senhor é o meu pastor, eu sou propriedade dele. These words are in the present tense. Essas frases, elas estão no tempo presente. He is my shepherd. Ele é o meu pastor. He watches over me. Ele toma conta de mim. He cares for me. Ele se importa comigo. That's the best blessing a Christian can have. E essa é a melhor bênção que um When cristão you pode look ter. it for yourself, Quando você olha para si mesmo, for your life, para sua vida, for everything that is surrounded by you, para tudo que te cerca, you can say, the Lord himself, he is my shepherd. você pode dizer, o Senhor, o próprio Senhor é o meu pastor. Because you are his property. Porque você é propriedade dele. You're not a property of the devil. Você não pertence ao diabo. You're not a property of a man. Você não é propriedade de um homem. You are property of a good shepherd. Você é propriedade do bom pastor. John says, João diz, I am the good shepherd. eu sou um bom pastor. And the good shepherd gives his life E o bom pastor dá a vida pela ovelha, for his sheep. pela sua ovelha. Understand that you are a property. Entenda que você é uma propriedade. Someone cares for you. Alguém toma conta de você. Someone watches over your life. Alguém toma conta da sua vida. Everywhere you go, Para todo lugar que você vai. whatever you do, O que quer que você faça, God's watching over you, Deus brothers. está tomando conta de você, irmãos. He knows everything. Ele sabe de tudo What you're going through que você está and passando what you have been through. e o que você já passou. Amen? Amém? So because of that, David said, I shall not want. E por causa disso, Davi disse, nada me faltará. Because if he was his shepherd, Porque se ele era o pastor dele, of course, the Lord would supply every need. é claro que o Senhor iria suprir toda necessidade. I'm telling you, not just some things and not another one. Eu não estou te falando só algumas coisas, não outras. I mean everything. Eu quero dizer tudo. But as a full animal, Mas como um animal tolo, a sheep cannot find food, uma ovelha não pode encontrar comida por si cannot só. rest. Ela não pode descansar. Because if a pastor leave the sheep, Porque se o pastor ele deixa as ovelhas, a sheep surely will die. a ovelha certamente morrerá. So David wrote this psalm 3,000 years ago, Então Davi escreveu esse salmo 3.000 anos atrás, and he was already the king of Israel. quando ele já era rei de Israel. Do you think he became a king by chance? E você acha que ele se tornou um rei por acaso? Just out of the blue? Do nada? No, brothers and sisters. Não, irmãos e irmãs. He had a king. Ele era um rei. He had a good shepherd. Ele tinha um rei, ele tinha um bom pastor.
And David walked together, hand in hand with this shepherd. E Davi andou junto, de mãos dadas com esse pastor. There is no future for you Não há futuro para você if you leave away the flock of God. se você se afasta do rebanho de Deus. If you turn away, Se você abandona, you will certainly die. você certamente vai morrer. Because it's tough for a shepherd. Porque é difícil para um pastor, If a sheep run off for the forest, se uma ovelha corre para dentro da floresta, there they will die. lá com certeza ele vai morrer. It's harder for a shepherd É muito difícil para um pastor, because this precious sheep porque essa ovelha preciosa, that he so care for, por qual ele toma conta he watches every single day, e que ele observa todos os dias, turn away se afasta e foge and die. e morre. Can you imagine yourself like this? Você pode se imaginar nessa situação? God watching over you, Deus olhando para você providing your day, durante your bread daily, provendo o seu pão todos os dias, and you said no. e você diz a ele não, Because for us, porque para nós we are always looking for greener grass. a gente está procurando por um tipo de descanso. And worst more, E ainda pior, outside the flock of God. fora do rebanho de Deus. Because there is greener. Porque lá parece mais verde, It's good. parece bom, It's attractive for the eyes. é atraente aos olhos. But God, Mas He Deus, said tonight for you, brothers and sisters, for us. Ele diz hoje à noite para você, irmãos e irmãs, para nós, He is your good shepherd. que Ele é o seu bom pastor And you will lack nothing. e nada faltará a você. Verse 2. Versículo 9. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. This verse is very interesting Esse versículo é muito interessante, because our life is totally busy. porque a nossa vida parece super ocupada. Work, work, work and study. Só trabalho, 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 estudo. And the only time that you have to rest, E o único momento que você tem para descansar, you spend sleeping, você passa dormindo, dying at home. descansando, deitado em casa. Because life is so busy, Porque a vida é tão ocupada, loads of things to do. tem tanta coisa para fazer. But this verse it's amazing Mas nesses versos, esses versículos são incríveis. because David said, Porque Davi diz, his shepherd o pastor dele makes he lay down faz com que ele descanse. and led he to beside still waters. E levou ele a pastos verdejantes. So I very often used to say God is boring. E muitas vezes eu ouço as pessoas dizerem, Deus é chato. He's totally boring. Ele é completamente chato. Do you know when you are at home, Você sabe quando você está em casa you want peace, e você quer paz? and someone is bothering you. E alguém está te incomodando? Let's going out, let's Vamos watch a sair, movie. You vamos say, sair. leave me alone. Vamos assistir um filme. Son Você of fala, God. me deixa em paz, filho de Deus. I want peace. Eu quero paz. Do you understand this word of peace? Você entende essa palavra, paz? And these people are there. E essas pessoas Let's estão go, lá. let's go, let's Vamos, go. vamos, It'll be vamos. amazing. Right. So, I want to kill this guy. E eu quero matar essa pessoa, sabe? So, Então, totally boring. é totalmente chato. So, sometimes God acts like this E algumas vezes Deus age assim, because He loves, insists on our lives. porque Ele ama insistir por causa das nossas vidas. And we are so busy. E a gente está tão ocupado, We don't have any time for relax, a gente não tem tempo nenhum para descansar, para For relaxar, sleep, para dormir, sometimes, às vezes, for do nothing. Do you know the meaning nothing? para fazer nada. Você entende o sentido de completamente nada? And this second verse E nesse segundo versículo, said, the Lord diz que o Senhor makes me lay down me faz descansar in green pastures, em pastos and verdejantes. He leads me beside still waters. E Ele me leva a águas tranquilas. Sometimes you look to yourself, Às vezes você olha para si mesmo, your life. para a sua vida, Why is everything is going down? e tudo está desmoronando. Why is everything don't work? Isso não dá certo. Come on, God. Are you against me? Vamos lá, Deus. You're supposed to be in my favor. Você tá contra mim, era para o Senhor estar a meu favor. Thank you very much for that. Obrigado por isso. So, before you blame God for everything, Então, antes de você culpar a Deus por todas as coisas, that's why sometimes He's boring. é por isso que às vezes Ele é irritante e chato. Because He's taking everything from you Porque Ele está tirando tudo de você and guide your steps e guiando seus passos to still waters para águas tranquilas and green pastures. e passos You don't verdejantes. see Você não because percebe, you are totally busy. porque você está completamente ocupado. Your eyes is totally busy. Os seus olhos estão completamente You are ocupados. looking in one direction. Você está olhando numa direção And God's trying to take you to another direction. e Deus está tentando te levar para outra Put direção, you in the right path te colocando no caminho certo
For you go to green pastures, para que você vá a pastos verdejantes, for still waters. para águas tranquilas. And you are like that, my goodness, what am I going to eat tomorrow? Você está pensando, nossa, o que eu vou comer amanhã? How do I going to pay my bills? Como eu vou pagar minhas How contas? am I going to renew my English course? Como é que eu vou renovar meu I curso de inglês? can't stay studying English anymore. Eu não posso mais continuar estudando inglês. In this meantime, E durante esse tempo, God is just guiding you Deus só está te guiando calmly, de forma tranquila, relaxing de forma relaxante, your life to still waters. para que a sua vida vá até águas tranquilas. That's amazing. E isso é incrível, Because God very often acts in your life like this. porque Deus, muito frequentemente, Ele age na sua vida assim. Brother, Irmão, irmã, sometimes you don't know. às vezes você não sabe, Even your mother and your father. até o seu pai ou sua mãe, But God knows exactly ah, how mas, to make you rest. mas Deus sabe exatamente como te fazer descansar, How to make you lay down in peace. como te fazer deitar em paz. That's why David said in this verse, He makes me lay down in green pastures. É por isso que Davi diz nesse versículo, Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Proverbs 16, verses 1 and 3. Em Provérbios diz: O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. The right answer a resposta certa will come from the Lord. virá do Senhor. Not from your strengths, Não das suas forças, your hands, das suas mãos, the president, do presidente, your boss, your manager, or whatever you want. do seu chefe ou do seu gerente, de quem quer que seja. Everything will come through your good shepherd. Tudo vem do seu bom pastor. And he said in this verse, E ele diz nesse versículo: commit your works to the Lord. confia o seu caminho e suas obras no Senhor. Not only your works, Não somente suas but your obras, thoughts as well. mas os seus pensamentos And também. they will be established. E eles serão estabelecidos. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, if you are thirsty, se você tem sede, He is the living water. Ele é água viva. If you are hungry, Se você está com fome, He is the living bread. Ele é o pão vivo. If you are tired, Se você está cansado, He is your rest tonight. Ele é o seu descanso hoje à noite. He is your everything. Ele é o seu tudo. If you are sick, He is your healer. Se você está doente, Ele é o seu If you are a abandoned, sua cura. Se você abandonado, He is the father of orphans. Ele é o pai de todos os órfãos. If your heart is in peace tonight, Se o seu coração não está em paz essa noite, is in peace, ou está em paz essa noite, pedaços. em pedaços, He has a brand new heart for you. Ele tem como renovar o seu coração. Just let your shepherd guide you to still waters. Apenas deixe o seu pastor te guiar a águas tranquilas. Let Him guide your life, Deixe que Ele guie a sua vida. because otherwise Porque, de outra forma, you can't say the Lord is my shepherd. você não pode dizer, o Senhor é meu pastor. It's just a cliché. É só um clichê. As everyone said, Como todo mundo diz. the Lord is my shepherd. O Senhor é meu pastor. But in fact, is He your shepherd tonight? Mas Ele é, de fato, seu pastor essa noite? Did you pour out your life to His hands? Você derramou e colocou a sua vida nas mãos dEle? Because if you did this, Porque se você fez isso, you can say as David said, você pode declarar como Davi declarou. He is my shepherd. Ele é o meu pastor. John chapter 10, verse 9. João. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. So sheep are naturally very restless animal. Então, as ovelhas, elas são naturalmente animais muito inquietos. Everything scares them. Tudo assusta elas. And they cannot lay down in peace E elas não podem descansar em paz if they are not in a safe place. se elas não estiverem no lugar seguro. If you deliver your whole life to Jesus tonight, Se você render a sua vida completamente ao Senhor essa noite. guys, there is peace for you. Gente, tem paz para vocês. You can understand this. Vocês podem entender isso? Peace. Paz. It's non-war. É- No war. É não ter nenhum tipo de guerra, Just peace. somente paz. Because people are in war in their minds. Porque as pessoas, elas têm guerras dentro da And mente our delas. wars happen here in our minds. As nossas guerras, elas acontecem aqui Because dentro da once, cabeça. if the devil capture your mind, Porque se o diabo ele capturar a sua mente, you are done. tá acabado. Everything's done for you. Tudo acabou para você. He has control of your mind, Ele vai ter o controle da sua mente, your feelings, dos seus sentimentos, your emotions, das suas emoções, everything. de tudo. Everything happens here inside in our mind, Tudo acontece aqui dentro da nossa mente, in our heads. nas nossas cabeças.
So this verse said, I Então am the esse door. versículo diz: eu sou a porta. If anyone enters by me, Se alguém entrar por mim, he will be saved, ele será salvo. and will go in and out and find pasture. Entrará e sairá e achará pastagem. There is just one door. Só há uma porta. If you cross that door, Se você cruzar essa porta, there is green pastures for you, brothers. há pastos verdejantes para você, irmãos e irmãs. Verse 3. Versículo 3. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. You might have noticed Você pode ter notado this Psalms at least 2 times. que nesses salmos, pelo menos 2 vezes, He leads me and guides me. ele diz, ele me guia e ele que dirige. He dirige. People ask very often, E as pessoas geralmente perguntam, how can I figure out the will of God for me? como é que eu posso descobrir qual é o desejo de Deus para mim? How do I get direction for my life? Como é que eu consigo direção para a minha vida? I want guidance for my life. Eu quero algum tipo de conselho para a minha vida. How is it gonna work? Como é que vai funcionar? Anybody gonna appear and said something for me? Alguém vai aparecer e dizer alguma coisa para mim? I'm gonna open the Bible and read a verse and say, whoa, now I finally. Ou eu vou abrir uma Bíblia, achar um versículo, ler e falar, agora sim, achei. That's right for me. Será que isso é certo para mim? I'm gonna ask for some counsel for someone. Eu vou pedir um conselho para alguém? And the answer is, E the answer is a resposta é, yes, all above. claro, tudo isso. But you must consider Mas você tem que considerar the word of God. a palavra de It's Deus, perfect. que é perfeita. John chapter 16 verse 13. João 16. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Did you get that? Vocês entenderam isso? He restored my soul. Ele restaura a minha alma. He leads me in the path of righteousness for his name's sake. Ele me guia no caminho da verdade para o amor do seu nome. And here it says, E aqui diz, however, when the Holy Spirit, contudo, quando o the Espírito, Spirit of truth, o Espírito da verdade come, vier, he will guide. ele vai nos guiar. Brothers and sisters, you have Irmãos e the Holy irmãs. Spirit living inside you. Você tem o Espírito Santo vivendo dentro de você. Are you expecting to guide your steps? Quem você espera que guie seus passos? Only one can do this for you. Só uma pessoa pode fazer isso para It's você. the Holy Spirit. É o Espírito Santo. And He's living deep inside your heart, E ele vive bem dentro do seu coração, in your mind, in your soul. na sua mente, no seu He's espírito. under control of your body. Ele está controlando o teu corpo. So what are you expecting? Então, o que você está esperando? And what are you waiting for? E qual que é a sua expectativa? Relax a little bit. Relaxa um pouco. Live to the guide. Deixe que ele te guie. He will lead you. Que ele vai te guiar. We live in a society of discontentment. A gente vive numa sociedade de descontentamento. We are always looking for something else. A gente está sempre procurando por alguma outra coisa, In a complaining sheep. de uma maneira a reclamar de tudo. A complaining sheep Uma ovelha que sempre reclama is a disgrace for the shepherd. é uma desgraça para o pastor. We must consider that. A gente tem que considerar isso. We have the Holy Spirit dwelt in our body. Que a gente tem o Espírito Santo que mora no nosso coração, Here inside of us. dentro de nós. You are a property. E você é uma propriedade. He is able to guide our steps. Ele é capaz de guiar os nossos passos. Everywhere you go, Todo lugar que você vá, there is a certain place for you. há um lugar certo para você. With food, Com comida, peace, paz, still waters, and águas green tranquilas pastures. e passos verdejantes. Verse 4. Versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Sheep probably do not take care of themselves as well. As, That's fine. as ovelhas, elas também não conseguem tomar conta delas mesmas. Let me just tell you this. Deixa eu te falar sobre isso. Back in 2005, 2004, em 2005, Eastern Turkey, na Turquia, a group of shepherds, um grupo de pastores, they gathered together in a spot eles se juntaram num lugar with several sheep, com várias ovelhas, more than 1,000 sheep. mais de 1.000 ovelhas. But suddenly one sheep had a brilliant idea. Mas de repente uma ovelha teve uma ideia brilhante. I gonna jump over this cliff. Eu vou pular esse penhasco aqui. As far as I know,
Até onde eu sei, correct me if I'm wrong, me please. corrija se eu estiver errado, por favor. Sheep don't fly. As ovelhas não sabem voar, Is that right? certo? Oh, thank God. Acho que não. Thank God. Não, graças a Deus. So this sheep had this brilliant idea. Então essa ovelha ela teve essa ideia brilhante. I gonna jump over the cliff. Aí eu vou pular desse. I believe I can fly. Eu acho que eu consigo voar. And he did. E ela fez isso. If you think E se você acha get worse is impossible, que ficar pior é impossível, believe it's possible. acredite, é possível. More 400 sheep 400 outras ovelhas thought. pensaram He knew que ele where sabia he was going on. o que ela estava fazendo. So I gonna follow them. Então eu vou seguir ela. And these 400 sheep, E essas 400 ovelhas, they jumped over the cliff. elas pularam também desse penhasco. When the shepherd came back, E quando os pastores voltaram, as usual back then, como era costume na época, they started to count the sheep. eles começaram a contar as ovelhas. And they realized, E eles perceberam, so where is the other sheep? então, cadê o resto das ovelhas? So when they looked at the cliffs, E aí, quando eles olharam para o penhasco, they saw all the sheep there. eles viram todas as outras ovelhas lá. All those sheep died. Todas aquelas ovelhas morreram. It's amazing E é incrível, because porque we have a good shepherd, a gente tem um bom pastor, and this shepherd watch over us. e esse pastor toma conta de nós. He's not any other shepherd. Ele não é nenhum outro tipo de pastor. He is a good shepherd. Ele é o bom pastor. There are in this world, E existe esse cajado, There vara. are in this world, Ele está nesse caminho. existe nesse mundo, Existe nesse mundo several kinds of shepherds. vários tipos de pastores. And unfortunately, E, infelizmente, there is just one shepherd. só existe um pastor. And this shepherd is the shepherd of the shepherd. E esse pastor é o pastor dos pastores. He cares of his sheep. Ele toma conta das suas ovelhas. Isaiah chapter 53, verse 6. Isaías. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. So this verse says, we were all like sheep, Então esse versículo fala: todos nós éramos como and ovelhas we have gone astray. que nos desviamos. Gone astray of the path of God. Nos desviamos do caminho de Deus. Gone astray of the will of God. Nos desviamos da vontade de Deus. Did you get? Você entendeu? Sheep are not very smart. As ovelhas elas não são muito espertas. Because you and I, Porque eu e você, if you have the chance, se nós tivéssemos a chance, we're gonna astray. nós vamos nos desviar. We run off the flock. Nós corremos para fora do rebanho. We were all like this sheep. Nós éramos todos como essas ovelhas. We just jumped over the cliff. Nós simplesmente pulamos do despenhadeiro. And we die in our sins and transgression. E nós morríamos em nossos pecados e transgressões. But thank God through Jesus Christ, Mas graças a Deus pelo Senhor Jesus Cristo, who died upon the cross que morreu na cruz and resurrected, e ressurgiu. we are here tonight. Nós estamos aqui novamente essa noite. And we can say, Nós podemos dizer: the Lord is our shepherd. o Senhor é o nosso pastor. So this verse, Então esse versículo, even though I walk through the valley of the shadow, embora eu ande pelo vale da sombra e da morte, it's like a kid grabbing his father, his daddy, é como uma dragging his daddy. It's like a kid dragging his daddy. É como uma criança se gabando do pai dela. Hey, have a look, how is my father? Ei, gente, dá uma olhada como que meu pai é. But in this verse, Mas nesse versículo, David is telling to us, Davi está dizendo pra gente: have a look how my shepherd is. dá uma olhada em como que meu pastor é. And he says, even though I walk through the valley of the shadow, E ele diz: mesmo que eu ande sobre o vale da sombra e da I will morte, fear no evil, eu não vou temer nenhum because mal, God, porque Deus, the good o shepherd, bom pastor, is with me, está comigo, even in our worst days, mesmo nos nossos piores dias, our darkness, nossos dias mais our escuros, weakness. mais fracos. He is there. Ele está lá. The good light is there. A boa luz está ali. The good shepherd is there, O bom guys. pastor está ali. Even you can't see, Mesmo se você não puder he ver, will always be there, ele sempre vai estar lá, by your side. do seu lado. And he said, your rod and E your ele staff, diz: o seu cajado e a sua vara, they comfort me. eles me confortam. Those are the tools back then. Elas eram ferramentas naquela época. So the rod, Então, a vara they serve to protect the sheep era para proteger as ovelhas from the wild animals. dos animais selvagens. The staff,
E o cajado they used to lift the sheep era usado para levantar a ovelha, when the sheep was caught between stones. quando a ovelha estava presa entre as rochas. So do you know what the tool we have now? E agora, vocês sabem que tipo de ferramenta a gente tem? The Word of God. A palavra de Deus. The God Himself. Deus, Ele mesmo, He became Ele se tornou the Word. a palavra. And you have this Word. E você tem essa palavra, This tool essa ferramenta that you carry with you all your days. que você carrega com você todos os seus dias. Sometimes you don't know what to do, Às vezes você não sabe o que fazer, where to go, onde ir, because the Bible is closed, porque a tua Bíblia está fechada, because your tool is at home. porque a sua ferramenta está em casa. You forgot your tool. Você esqueceu ela lá. In Brazil, here in Ireland, No Brasil, aqui na Irlanda, everywhere you go, you forgot. onde quer que você vá, você simplesmente esqueceu. So if you work, Então, se você trabalha, for example, in the camp, por exemplo, num acampamento, in the campo. no campo. So what is your tools? Então, quais são as suas ferramentas? Your rod, your staff? O seu cajado, a sua vara? If you're an accountant, Se você é um contador, where is your laptop? onde está o seu laptop? All of these tools, Todas essas ferramentas, you must carry your tool. você tem que carregar elas. You must carry the Word of God. with Você tem us. que carregar a palavra de Deus com And você. you must read it. Você tem que ler ela. Tools Ferramentas were made to be used, foram feitas para serem usadas, not leave there. não serem deixadas de lado. And you just get there, is drop off there. E quando você chega lá, simplesmente joga elas de lado. You must read the Bible. Você tem que ler a Bíblia. Because when you are there, Porque quando você está in lá, the valley of the shadow of death, no Vale da Sombra e da Morte, the Word of God will comfort your heart, a palavra de Deus vai confortar o seu will coração, comfort your days, confortar os seus dias, for the future, para o futuro, for the things that are coming. para as coisas que virão. Understand that, brothers and sisters. Quando eu digo isso, irmãos e irmãs, We must keep in contact with the Word of God. nós devemos manter contato com a palavra de Deus, Read it, the Word of God. ler a palavra de Deus, Learn the Word of God. aprender a palavra de Deus, Every single day, todo santo dia, days and nights, dias e noites, everywhere you go. onde quer que você vá, Keep the Word of God with you. mantenha a palavra de Deus com você. Read the Word of God. Leia a palavra de Deus. In the verse 5, E o versículo 5 he said, diz: Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários e unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. so in this verse is totally different between the other verses. Então, esse versículo é totalmente diferente dos outros. It seems don't make sense, you know? Parece que não faz sentido, né? But he says in this verse, Mas ele diz nesse versículo: you prepare a table before me Você prepara uma mesa diante de mim, in the presence of my enemies. na presença dos meus inimigos. In this moment, Nesse momento, if you have a look at the last verse, se você olhar para o último in the versículo, valley of the shadow, no Vale da Sombra, he says, ele diz: the good shepherd will prepare a table for me. O bom pastor vai preparar a mesa para mim. In the Bible, table means provision. Na Bíblia, a mesa, ela significa provisão. It's provision for everything. É provisão para tudo. It's not just a food. Não só comida, It's just for your tomorrow, não só para o seu amanhã, next year, para o próximo ano, for your plans, para os seus planos, for everything. para tudo. And David says, God, the good shepherd, E Davi disse: O Senhor, o bom pastor, he prepares a table ele prepara uma mesa in the presence of my enemies. na presença dos meus inimigos. And he says, you anoint my head with oil. E ele diz: Você vai ungir a minha cabeça com Do you óleo. know what is that? Você sabe o que significa isso? Back then, Lá no passado, was very usual. era muito comum A shepherd get a perfume or a oil, if you want, o pastor ele pegar um unguento ou um óleo, se vocês preferirem, and pour out e in the head of derramar the sheep. na cabeça da ovelha. Because it was very common. Porque- Mosquitoes coming and enter into the ears of the sheep. Porque era muito comum os mosquitos virem entrarem no ouvido da ovelha. And the sheep, as a dumb animal, E a ovelha, como um animal tolo, always try to get rid of this mosquito. sempre tentava se livrar desses mosquitos. And do you know how? Sabe como? Hitting the head on the wall. Batendo, Sometimes in the rock. batendo a cabeça contra as coisas, às vezes pedras até. It is a suicide. Isso é um And suicídio. most of all, this sheep would die. Porque a maioria dessas ovelhas ia morrer. And he says in this verse, E ele diz nesse versículo: you anoint my head with oil. Você unge a minha cabeça com óleo. It's the Holy Spirit, brothers. É o Espírito Santo, irmãos e Anoint irmãs, me and you que está ungindo a mim e a você. against the demon, Contra os demônios, against the devil. contra o diabo. Try all the things Tentando todas as coisas. against the people of God. Contra as pessoas, o povo de Deus. It's the Holy Spirit E o Espírito Santo guiding you, está guiando você. leading you,
livrando você. And now in this verse 5, E agora no versículo 5, anoint your life. ungindo a sua vida. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, these are the blessings and the promises in this word. essas são as bênçãos e as promessas nessa palavra. We have a shepherd. Nós temos um pastor, We have a Holy Spirit living inside us. nós temos o Espírito Santo morando dentro de nós, Lead us guiando a gente and anoint our life. e ungindo a nossa vida. And he says, my cups runs over. E ele diz, o meu cálice transborda. Do you know what is that? Você sabe o que significa isso? In the ancient times, Nos tempos for antigos, example, I go to Kate's house and Leonardo's house. por exemplo, eu vou para a casa do Léo. I'm there as a guest. E eu estou lá como Yes. convidado, I'm at the table. na mesa, There is a cup there. e há um cálice lá. So, depending on our relationship, our friendship, E dependendo do nosso tipo de relacionamento, if amizade, he likes me, se ele gosta de he mim, loves me, ele me ama, he will fill the cup. ele vai encher o copo. So, if he feels just like this, E se ele encher desse tanto assim, it presents how he likes me. representa o quanto ele gosta de mim. If he feel like this, Se ele encher desse tanto, I'm a lucky guy. eu sou um cara de sorte. If he feels more than that, Se ele encher mais do que isso, so overflows, até que ele transborde, it means he loves me. significa que ele me ama. And that's what David is speaking in this verse. E é isso que Davi está falando nessa verse. In the presence of my enemies, Na presença dos meus inimigos, he anointed my life. ele vai ungir a minha vida. And before everyone, E diante de todo mundo, he shows Ele how mostra. I am loved by my shepherd. ele mostra o quanto eu sou amado pelo meu How pastor. my shepherd loves me. O quanto o meu pastor me ama. How my shepherd cares for me. O quanto o meu pastor toma conta de mim. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, it means you must to obey the word of God. significa que você tem que obedecer a You palavra de must Deus. walk with God, Você hand deve in andar com hand, day Deus. by day. Mãos dadas de todos os dias. And of course, E claro, your cup will overflow. que o seu cálice vai transbordar. In the verse 6, No versículo 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. after all these blessing promises, Depois de todas essas promessas de bênção, God promises to us Deus nos promete mercy misericórdia goodness. e bondade. all the days of our lives. Todos os dias das nossas vidas. So who will get that? Então, Who will get that? quem vai sair? Conseguir essas coisas. Only those who obey and trust the good shepherd. Só aqueles que obedecem e confiam no bom pastor. Otherwise, De outra forma, your destiny will be death, o seu destino vai ser a morte, loneliness, a solidão, depression. depressão. You feel you are meaningless. Your life is meaningless. Você sente que você e a sua vida não tem sentido. Only those who live in the flock Só aqueles que vivem dentro do rebanho walk together with the good shepherd andam lado a lado com o bom pastor. will have all this blessing and promises. Terão todas essas bênçãos e promessas. Ezekiel 34, verses 11 to 14. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor. Verse 11 to 16. 11 to 14. Porque assim diz o Senhor: eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas e as livrarei de todos os lugares por onde andam espalhadas, no dia nublado e de escuridão. E tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos países e as trarei à sua própria terra. E as apacentarei nos montes de Israel, junto aos rios, em todas as habitações da terra. Em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será o seu aprisco. Ali se deitarão num bom redil, e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Amen. Amém. Despite our sins, Apesar dos nossos pecados, our weakness, da nossa fraqueza, our dos fears, nossos medos,
is a God, brothers, Ele é Senhor. that always run after us, E Ele sempre vai atrás de nós, day by day. dia após dia. Brothers, Irmãos, where have you been all this time? onde vocês estiveram esse tempo todo? Where have you been Onde vocês outside the flock estiveram? of God? Fora do rebanho de Deus. Why did you leave? Por que vocês deixaram o rebanho? Tonight is a good time for you to come back, Hoje à noite é um bom tempo para vocês voltarem. for you to come back home Para vocês voltarem para casa. to the arms of a good shepherd. Para os olhos do bom pastor. What are you waiting for? O que vocês estão esperando? What are you expecting? O que vocês estão esperando? Come back now to Jesus. Voltem agora para Jesus. Surrender your life to the good shepherd. E prestem sua vida ao bom pastor. He has forgiveness, Ele tem perdão, mercy, misericórdia, everything for you. tudo para você. All the promises in this word of God Todas as promessas dessa are for palavra de his Deus child, for his son. são para seus filhos, and seus daughters. filhos e irmãos e irmãs. Come back now to Jesus, brothers. Filhos e filhas, voltem para Jesus agora, irmãos. Isaiah chapter 40, verse 11. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os seus cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. It's time for us. É hora da gente It's time for us leave our sins. deixar os nossos pecados. Everything that God don't like. E tudo aquilo que Deus não gosta. Everything that push you away from the presence of God. Tudo aquilo que te afasta da presença de Deus. The time is now. O tempo é agora. It's today. É hoje. You have this chance. Você tem essa chance. Tomorrow is uncertain. Amanhã é incerto. Maybe you cannot have this opportunity anymore. Talvez você não tenha mais essa oportunidade. But now you have this opportunity. Mas agora você tem essa Because oportunidade. the good shepherd Porque o bom is pastor looking for you. está olhando para He's você. running after you. Está correndo atrás de você. He's so excited. E ele está Looking for. tão ansioso, procurando. So brothers, Então, irmãos, let's abandon our life vamos abandonar a nossa própria in vida sin, de pecado in darkness, e trevas, all the horrible things, todas as coisas horríveis, and come back to the light e vamos voltar à luz, for the good care of the good shepherd. para o bom cuidado do bom pastor. Otherwise, you can't say the Lord is my shepherd, De outra forma, você não pode dizer: o Senhor é meu pastor and I shall not want. e eu nada me faltará. If He is your shepherd, Se Ele é o nosso pastor, you're gonna come back now to Jesus, você vai voltar agora para Jesus, for His arms, para os braços dele, because He look for you. porque Ele zela de você. He cares for you. Ele se importa com você. May we have sit at the foot of the cross, Que a gente se coloque aos pés da cruz and there learn how our sin done, e lá aprender o que o nosso pecado fez, what just has done, o que a justiça fez and what love has done. e que o amor fez. Amen? Amém? So close your eyes Então vamos fechar os and nossos bow your head. olhos, baixar as nossas cabeças. Father, we are here in our presence, Father, with freedom. Father, we are freely in your presence. Nothing is trying to arrest us tonight. Father, you know every single heart, every single mind, every single name. Father, your word said you cares for us, you washed for us. Father, don't disappoint us, Father, as you always never ever did before, Father. Father, I pray to your name tonight. Father, remember that you are mercy, you are lovely God. You are a goodness God, Father. You are our shepherd. You are the good shepherd of this church, Father. I'm begging you tonight,